Façam comparação em nome de Jesus. Isso não é saudável. Peça a direção ao Senhor que é melhor. Amém? Amém. Está comigo a minha esposa, a irmã Lete. Lete, fica em pé, por favor. Essa morena linda. Tirem os olhos, porque ela já é minha há 22 anos. E eu tenho 2 filhos, o Mateus, de 20 anos, e o Tiago, de 17. Ambos estão na igreja, estão envolvidos com o trabalho do Senhor em São José, por isso não estão conosco nessa noite, não nos acompanharam. Meus irmãos, como o irmão Vital já disse, eu sou pastor da Igreja Batista Aliança em São José, uma igreja novinha, uma igreja com um pouco mais de um ano e alguns meses, que nós tivemos a oportunidade dada pelo Senhor e a graça do Senhor de organizar. Esta é a 3ª igreja que Deus nos dá a graça de participar da organização. Deus é misericordioso e permite que a gente participe de organização de igreja. E é muito gostoso ver o trabalho realmente começar. A penúltima igreja que nós estávamos, a Igreja Batista Peniel, no Bosque dos Eucaliptos, em São José, nós ficamos lá durante 13 anos e nós começamos com 4 membros. Quando nós estávamos lá, nós chegamos perto de 300 membros. É uma igreja realmente muito bonita, que ficou realmente muito bonita e está agora construindo um belo templo em São José, e com a graça do Senhor, os irmãos lá agora vão conseguir, para a glória do Senhor. E onde eu estou também é uma igreja pequena, talvez, eu acho que do mesmo tamanho dessa, ou um pouquinho menor até. Nós temos lá cerca de 60 membros, faz um ano e pouco que nós estamos lá, mas uma igreja que Deus tem abençoado muito. Nós temos crescido não só em número, mas também em graça, em qualidade. Deus tem sido tremendo conosco lá, e é um prazer estar com os irmãos. Como o irmão Vital já disse, eu devia esta visita e estou aqui com os irmãos e estou muito feliz de conhecer a Igreja Batista no Bonfim. Eu sei que os irmãos estão também com um desafio de construção. Isso não é fácil, mas é muito bom, é muito gostoso. E eu quero trazer aos irmãos hoje uma palavra, eu creio que de incentivo. Eu quero tentar incentivar os irmãos a continuar na luta, a desbravar este bairro no Bonfim, né? Ou o bairro do Bonfim, como igreja de Cristo, fazendo a diferença. Meus irmãos, nós estamos vivendo um mundo complicado. Eu não sei se os irmãos pensam como eu. A impressão que eu tenho é que Jesus já está voltando mais depressa do que nós imaginamos. Porque há tanta coisa acontecendo, há tantas tragédias nos nossos dias e no mundo inteiro, há tanta coisa complicada, tanta coisa difícil de entender acontecendo, que nada me tira a certeza de que Jesus está voltando. Então a igreja de Cristo hoje precisa, necessita, deve fazer a diferença. Ela precisa fazer a diferença. Jesus diz em Mateus 5 lá para a sua igreja, falando ao povo dele naquele sermão do monte que nós tanto conhecemos, ele disse depois lá no verso 17 por aí, que se a nossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, dos doutores, etc., nada serve. Ou seja, a nossa justiça precisa exceder a nossa forma de viver, entre aspas, a religião, precisa ser superior. Agora, a Bíblia diz o seguinte: em muito a justiça dos saduceus, fariseus, doutores, etc, etc, etc. Ou seja, eu entendo que Jesus está dizendo para as pessoas o seguinte: vocês precisam fazer a diferença. E é isso que eu quero falar com os irmãos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Ageu, capítulo de número 2. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso 9, de 1 a 9. Ageu, capítulo 2, de 1 a 9. Se os irmãos puderem ficar de pé um pouquinho. Ageu, capítulo 2, versos de 1 a 9. A palavra do nosso Deus diz assim: no 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo:
Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois se forte Zorobabel, diz o Senhor, e se forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua bondade. E também te louvo, Senhor, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela grande bênção de estarmos reunidos como igreja. E o nosso objetivo, Senhor, é te adorar, te exaltar, engrandecer ao Senhor, é colocar o nome de Jesus sobre todos os nomes, é exaltar o nosso Salvador. Através dele, Senhor, nós buscamos a tua presença e te pedimos a direção na ministração da tua palavra, que o Espírito Santo também nos ilumine, Senhor, na compreensão dela, e principalmente que ele nos capacite e nos fortaleça na prática da tua bendita palavra. Nós oramos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se, querido. Meus irmãos, eu já disse para os irmãos que eu sinto que Jesus está voltando em breve. Eu não sou como alguns estudiosos de escatologia que gostam de dar datas, porque isso faz parte até, creio, dos seus estudos, etc. E muitos gostam de datar, não que eles queiram acrescentar alguma coisa à palavra, não é isso, mas gostam de trabalhar com datas. Eu não gosto de trabalhar com datas, até porque eu não tenho a mínima ideia de datas, mas eu sinto que Jesus está voltando. E eu costumo dizer na minha igreja que é provável que eu não veja os meus netos crescerem muito. Meus filhos se assustam, minha esposa se assusta, a igreja se assusta, mas eu creio que vai ser muito melhor ver os meus netos pequenininhos aqui e grandes lá no céu, porque eu sinto que Jesus está muito próximo de vir pela sua segunda vez. E eu sinto que nós como igreja precisamos fazer a diferença urgente, porque eu também sinto que nós não estamos fazendo diferença. Há uma necessidade de fazer diferença neste mundo, de deixar uma marca, de fazer as pessoas pensarem e refletirem sobre um povo que é diferente. Olhar para Deus e ver Deus através de nós. Isso é fazer a diferença, é assim que eu entendo. No meio do caos, no meio de toda esta turbulência em todas as áreas, de todos os jeitos, eu creio, sinto que as pessoas precisam olhar para a igreja e ver na igreja pessoas diferentes, e ver na igreja de Cristo a diferença que eles querem. As pessoas precisam olhar para a igreja e ver na igreja uma esperança de melhoria para as suas vidas. É isso que eu penso como crente, que a igreja hoje, ela pode deixar uma marca na história, como a igreja antes já deixou, e eu creio que nós temos passado por um período que nós ainda não conhecíamos, pelo menos a nossa geração, de uma indiferença sem igual. Eu acho que é necessário a igreja acordar e fazer a diferença nesse tempo. A geração passada, essa geração e a geração futura, que ainda está vivendo, nós precisamos urgentemente fazer diferença. As pessoas precisam olhar para mim e ver que eu sou uma pessoa diferente. As pessoas precisam olhar para vocês e verem que vocês são pessoas diferentes. Enquanto todo mundo está
apavorado com o que está acontecendo. Nós não estamos diferentes, mas nós estamos ali esperando e aguardando no Senhor a solução para os problemas. Preocupação nós temos também. E eu vejo no texto de Ageu um povo ali que estava se acomodando, e Deus precisou usar um homem para despertar aquele povo. E meus irmãos, fazer a diferença para mim é uma coisa que agrada muito a Deus. Deus gosta muito de pessoas, de filhos principalmente, que fazem a diferença. Jesus fez toda a diferença, os apóstolos fizeram diferença, os profetas fizeram diferença, os grandes homens, os pais da igreja, os grandes teólogos, os grandes pastores, os grandes crentes, ou a igreja tem feito a diferença no passado. E eu acho que agora ainda. Mas eu faço um apelo para os irmãos, que nós façamos a diferença urgentemente, porque fazer a diferença é uma atitude que agrada ao Senhor, e fazer a diferença deixa uma marca, e a marca fica, meus irmãos. Deixa eu abrir aqui um parênteses e fazer uma pergunta para vocês. O bairro do Bonfim, Taubaté, conhece a igreja batista do Bonfim como? Qual é a marca que vocês deixaram aqui no bairro? Pastor, nós não deixamos marca nenhuma, então vocês têm um problema sério. A pastora, a marca da igreja do Bonfim é esta: vocês serão conhecidos em Taubaté por uma determinada marca. Quando nós olhamos para as 7 igrejas lá do Apocalipse 2 e 3, nós não conseguimos visualizar ali algumas marcas, e tem uma que chama bastante atenção, que é a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja indiferente. A gente sempre não fala dela. É uma marca negativa. Quando nós olhamos para a igreja em Filadélfia, nós não vemos ali uma igreja pequena, do ponto de vista humano fraquinha, mas do ponto de vista espiritual e na presença do Senhor, uma igreja forte, uma igreja vibrante, uma igreja que Deus queria usar, uma marca positiva. E assim é com todas as igrejas. Assim é comigo, assim é com você. E Ageu, meus irmãos, ele foi a primeira voz profética ouvida depois do exílio da Babilônia, ou o exílio na Babilônia. Voz que incentivou o povo a reconstruir o templo que estava sendo adiada. Fazia já cerca de 15 anos que o templo vinha naquela morosidade, não saía, e as pessoas desanimadas não queriam construir. E Deus levanta um profeta chamado Ageu para que ele falasse o povo, incentivasse o povo, ministrasse o coração do povo, para que o povo retomasse a construção ou a reconstrução do templo. Havia ali um objetivo que Deus havia determinado para que fosse alcançado, mas esse objetivo não estava sendo considerado como devia. As pessoas, eu acredito, não estavam levando muito a sério isso. Eles estavam com outras prioridades. E meus irmãos, muitas vezes a falta de foco, a falta de propósitos, a falta de intimidade com Deus e a falta de prioridades corretas fazem com que nós desviemos os nossos olhos para coisas secundárias ou coisas não tão importantes. E era isso que estava acontecendo com o povo nos dias em que Ageu foi levantado para falar aos seus corações. E Deus, o Senhor, Ele convoca então o povo para mudar o foco, ou para retomar o foco, que era o correto. Retomar o propósito principal, que era a reconstrução do templo. E eu quero trabalhar com os irmãos o seguinte, rapidamente: o que pode mudar, ou o que pode tirar o foco, o propósito, a intimidade, o que pode tirar a prioridade de uma vida, de uma igreja, de um povo? O que pode atrapalhar uma vida, o que pode atrapalhar uma igreja, o que pode atrapalhar um povo nos seus propósitos, no seu foco, em suas prioridades? Algumas coisas eu quero pensar com os irmãos, e eu quero que os irmãos pensem comigo. Uma delas: quando nós nos prendemos muito ao passado, quando nós somos muito saudosistas, e quando nós somos travados
pelos pensamentos passados, ou pelo passado propriamente dito, nós cometemos um grande erro. Nós começamos a deixar de sonhar. Nós paramos de sonhar, nós paramos de projetar, nós paramos de planejar, nós paramos de pensar lá na frente. Eu tenho dito lá na igreja, e os irmãos me conhecem lá na igreja como um sonhador. Eu sou um grande sonhador. E os meus filhos falam que eu viajo muito na maionese. Bom, eu sou assim desde pequeno, desde quando eu me entendo por gente, eu sou assim. Eu sempre sonho. E Deus tem me dado a graça de realizar alguns sonhos. Tudo que eu tenho feito na vida, eu sempre sonhei de alguma forma com aquilo. Eu sou um sonhador. Você é um sonhador? A Igreja Batista no fim é uma sonhadora. Eu não vi, o irmão me disse que tem uma placa lá no terreno, eu não vi. Eu vim tão preocupado em achar o templo que eu não percebi a placa no terreno. Você já sonhou com o templo lá? Você já visualizou quando você passa um templo na Igreja Batista no Bonfim, grande, bonito, suntuoso? Você já sonhou com isso? E meus irmãos, eu estou falando de igreja, mas nós estamos sonhar em todas as áreas. É claro que eu não estou incentivando a você a começar a sonhar coisas que eu acho que serão difíceis de serem realizadas. Mas sonhar faz muito bem para a alma e para o coração. E as pessoas pararam de sonhar. No verso 3 de Ageu, no capítulo 2 de Ageu, nós vemos o seguinte: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, perguntas. O Senhor faz três perguntas aqui. Há aqui aqueles que tinham um pouco mais de 70 anos. Essa palavra é específica para aqueles que tinham um pouco mais de 70 anos, ou 70 anos, ou um pouco mais de 70 anos, que estavam vivos ainda. E quando o Senhor faz a pergunta a estes através de Ageu, é porque eles conheciam o templo de Salomão. Muitos tinham visto o templo de Salomão. Muitos tinham visto aquela beleza, aquela coisa sem igual que era o templo de Salomão. E também muitos tinham visto grandes colheitas, participado de grandes colheitas, e agora eles estavam vendo só ruínas e uma escassez de colheita tremenda. E há uma pergunta agora: vocês estão vendo o quê? Meus irmãos, esses septuagintas, eles estavam desanimados, desconsolados, e estavam desanimando outros, e estavam desconsolando outros. Havia aqui realmente um desânimo nesses corações, e isso estava se espalhando, porque as pessoas olhavam para aquilo, pensavam, e obviamente eles falavam que era o templo de Salomão. De uma certa forma isso desanimava, e eles estavam lembrando só do passado. Meus irmãos, experiências negativas, ou melhor, experiências do passado, elas podem ser positivas ou negativas. As positivas nós vamos aperfeiçoando com o futuro, presente e futuro. As negativas nós vamos aprendendo com elas e corrigindo-as. Elas não podem nos travar, parar, estagnar e nos fazer desanimar, como aqueles que estavam vendo aquele templo e ficando desanimados. Quantas vezes nós não travamos porque ficamos só olhando para trás? Ah, mas era assim em 1970. Ah, mas era assim em 1980. Ah, mas era assim há 10 anos atrás. Ah, mas era assim há 6 anos. Era, não é mais. E como isso trava, e às vezes a gente, era assim, agora não trabalho mais, eu travo. Cruzo os braços e não faço mais nada. E não é só assim na igreja. A igreja é o contexto nosso de hoje, mas isso é em qualquer lugar. É na família, no trabalho, nos estudos. Antigamente o vestibular era mais fácil, entre aspas, né? Hoje é muito mais concorrido, mas era mais fácil, agora não é mais. Agora é concorrido. Nós temos que viver esta realidade. Ele é concorrido e não adianta cruzar os braços. Tem que se enfrentar a situação atual. É assim, não tem jeito de mudar, não é verdade?
O trabalho hoje é difícil, pastor, o desemprego está aí, o Brasil está enfrentando aí uma situação muito boa. Mas a situação é essa hoje. Para você se inserir no mercado de trabalho, você precisa se atualizar, se capacitar, estudar, etc. É essa a realidade. Se você cruzar os braços e ficar pensando como foram seus avós, que arrumavam um trabalho sendo pegado por laço, hoje não é mais assim. O mercado é diferente. Se você cruzar o braço, você não consegue emprego. Não é verdade? Essa é a nossa realidade. O passado foi ótimo. Nós precisamos aprender com ele e viver a realidade do presente. Aprender com as experiências negativas e positivas. E este passado não pode nos parar. Nós não podemos nos acomodar e muito menos nos enfraquecer por causa das experiências do passado. A vida precisa continuar. Os objetivos precisam ser não só traçados, mas principalmente buscados. E o povo estava sendo alertado através dessa palavra do Senhor. Acorda! Vocês precisam acordar. O templo agora que vocês estão olhando não é nada se comparado ao templo de Salomão. Como vocês veem agora, como é esse templo aos vossos olhos? Nós não podemos nos prender ao passado. Quando nós fazemos isso, nós mudamos o nosso foco. Quando nós só ficamos pensando, nós mudamos as nossas prioridades. Quando nós só ficamos pensando nisso, nós mudamos a nossa maneira de ver as coisas. Isso não é bom, meus irmãos. Em São José, há uma nova lei de zoneamento. Eu não sei se em Taubaté tem isso, mas em São José tem uma nova lei de zoneamento. Para se construir um templo em São José, agora, é muito mais difícil que antigamente. Só para os irmãos terem uma ideia, uma igreja para se instalar em São José e construir, ela tem que ter no mínimo um terreno de 400 metros quadrados. No mínimo. Senão não constrói. Senão não tem liberação para construir. Para funcionar como igreja. Ah, mas no passado não podia nada disso, a gente fazia um templo num terreno de meio lote, etc. É passado. Não tem mais jeito. Vamos deixar de organizar a igreja por causa disso? Vamos deixar de expandir as igrejas por causa disso? Vamos nos adaptar à realidade e vamos viver a atualidade, o presente, pensando no futuro. O passado ficou para trás. Como nós somos saudosistas, né, meus irmãos? Segundo, Ageu capítulo 2, verso 4. Ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e se forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhar. Se tem uma coisa que Deus gosta de gente trabalhadora. Eu costumo dizer que Jesus não faz aliança com preguiçoso. E não faz mesmo. O Senhor gosta de gente que trabalha. Crente preguiçoso. Vocês estão rindo, né? Crente preguiçoso não joga no time do Senhor. Entre aspas, né? Não joga. O Senhor não recruta crente preguiçoso. Mas aqui no Bonfim não tem isso. Só tem lá em São José. Aqui já tem gente trabalhadora. Quando nós deixamos de trabalhar, nós corremos um sério risco de ter problema no nosso foco, nas nossas prioridades, na nossa intimidade com o Senhor. E meus irmãos, quando nós deixamos de trabalhar, começa a acontecer algumas coisas estranhas. Nós começamos a desanimar nos desafios. Quando nós lançamos desafios, ou quando alguém lança um desafio, porque nós estamos acostumados a deixar de trabalhar, ou nós estamos deixando de trabalhar, aí quando surgem alguns novos desafios, nós estamos desanimados. O desânimo começa a chegar. Quando nós deixamos de trabalhar, nós somos literalmente preguiçosos. E a preguiça traz um negócio muito sério, que é uma coisa chamada negligência. E negligência ofende a Deus.
Porque quando nós deixamos de trabalhar, nós não só passamos por um processo de desânimo, como também nós nos tornamos pessoas preguiçosas e negligenciamos o trabalho do Senhor. Isso é muito sério. Quando nós deixamos de trabalhar, nós caímos num problema chamado comodismo. Aí nós caímos naquele negócio chamado mesmice, relaxamento. Tanto faz a água chover para cima como chover para baixo, para nós não faz a mínima diferença. Nós já nos acostumamos, nós já lidamos com uma mesmice, com um relaxamento que para nós não faz diferença. Isso é um problema sério. E também quando nós deixamos de trabalhar, começam a surgir coisas dentro de nós, como por exemplo, medo do que vai acontecer, do que pode acontecer, do que aconteceu no passado, pode voltar a acontecer, e aí começa a acontecer outras coisas, e coisas que acontecem, nós caímos num trauma, e começamos a ter medo de críticas, que são, na maioria das vezes, críticas que nos causam surpresas, porque ela vem de dentro da igreja, ela vem da própria igreja, vem das pessoas que nós mais pensávamos que não viria. Nós somos surpreendidos às vezes por críticas que vêm de pessoas que nós achamos que não viriam. E a gente começa a ter medo dessas situações. Mas isso já foi causado, sabe por quê? Porque nós deixamos de trabalhar. Você conhece alguém, seja sincero, que já reclamou para você, mas murmurou, reclamou, deixou de trabalhar porque estava fazendo a vontade de Deus? Alguém que chegou e você falou: não aguento mais fazer a vontade de Deus. Você conhece alguém assim? Quando nós deixamos de trabalhar, e Deus estava chamando o povo para trabalhar, eles estavam acomodados. Trabalhar, Ele convoca o povo e diz, por isso que eu digo aos irmãos que Deus gosta de gente que trabalha. Ele é bem expressivo aqui: trabalhai. Ou terceiro, ou uma outra questão importante. Verso 5: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saísse do Egito, e meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Um problema também que nós enfrentamos e é sério, e nós podemos perder o foco quando nós faltamos com compromisso. Deus reafirma aqui um compromisso que Ele tinha com o povo. Ele diz que fez uma aliança quando o povo dele estava no Egito. Deus tinha um compromisso com o povo. Deus continua tendo compromisso. Deus continuará sempre tendo compromisso. Agora, a falta de compromisso de nossa parte pode causar uma série de problemas. E meus irmãos, a falta de compromisso gera um outro problema sério, que é a indiferença. Esta é para mim a pedra no sapato de muitos crentes: a indiferença. Indiferença com Deus, indiferença com a igreja, indiferença com o próximo, indiferença com as almas que precisam de Cristo. E sabe por que muitas pessoas são indiferentes e não têm compromisso com o Senhor? Porque não querem pagar um preço. Os irmãos me perdoem a expressão, eu sou assim mesmo, tá, meus irmãos? Mas para mim, metade da igreja vai para o inferno. Metade, pelo menos metade. Sabe por quê? Porque a igreja está cheia de gente que não conhece a Cristo. Pastor, como você é louco falar um negócio desse? Não, não sou louco, não. Tem muita gente que vai na igreja, mas não tem compromisso com o Senhor. Sabe por quê? Porque ter compromisso com o Senhor tem um preço para ser pago. Tem um preço para ser pago. Já viu aquela expressão que as pessoas costumam usar? Ser crente não é para qualquer um. Não é mesmo. Não é mesmo. É só para quem aceita pagar um preço. O preço é alto. O preço não é baixo. Não é pouca coisa. Ter compromisso com o Senhor, meus irmãos, requer pagar um preço. E nem todos querem pagar um preço. Se você olhar para o passado, agora vamos aprender com o passado positivo. Quando nós olhamos para Sadraque, Mesaque e Abednego, o que eles fizeram?
Hoje muitos jovens eu queria ser um deles. Nós olhamos para esses três e admiramos os três. Só que os três entraram numa fornalha, porque eles disseram para o rei que não iriam fazer o que ele queria. E se isso custasse a vida deles, eles iriam pagar com a própria vida. E eles, aos olhos daqueles que estavam olhando para aquela fornalha, iriam pagar, mas não pagaram. Agora eles estavam dispostos a pagar o preço. É linda a história, mas tem as suas implicações. Quando nós olhamos para Daniel, também é lindo, há fotos, desenhos, quadros. Mas se fosse você iria fazer o que Daniel fez? A história de Daniel é sensacional, mas ele estava disposto a pagar um preço. Quando nós olhamos para os grandes servos do Senhor, todos pagaram altos preços para serem aquilo que Deus queria que eles fossem. Intimidade com Deus tem preço. E meus irmãos, às vezes nós vamos para a igreja. Eu estou lendo um livro agora, que eu estava falando para os irmãos, tentando lembrar aqui o escritor, e eu esqueci. E eu aproveitei o meu período de férias da igreja para ler algumas coisas. Então já estou no segundo livro, né? No segundo livro. E este livro fala sobre as 12 mentiras que são ditas dentro da igreja. Um livro ótimo para se ler. Muito interessante. E eu estou pensando, depois eu estou lendo o livro, se eu vou começar a pregar isso na igreja. As 12 mentiras que nós falamos da igreja. Um livro muito interessante. E não adianta vir aqui. E uma coisa que eu aprendi ao longo de muitos anos: meu irmão, você vai ser abençoado, Deus vai te abençoar. Meus irmãos, isso é balela, isso é conversa. Se você não colocar a sua vida diante do Senhor como Ele quer, se você não tiver um compromisso mesmo com Deus do jeito que Ele quer, se você não estiver disposto a pagar o preço do jeito que Ele quer, não tem bênção. Não seja enganado, não viva de ilusão. Não queira ouvir. Sabe o que é o grande problema dos nossos dias hoje? As pessoas estão indo atrás de grupos, de igrejas, de pastores, de líderes, de pregadores. Hoje tem uma palavra muito bonita que é escrita como aquele que é o conferencista internacional. As pessoas vão lá para ouvir o que elas querem ouvir. Não é o que Deus tem para falar, é o que elas querem ouvir. Você vai vencer, você vai ser abençoado, você vai ganhar. Mentira! Não coloque a sua vida diante do Senhor, não pague o preço que Deus exige que você pague, para ver se você vai ser abençoado. Meus irmãos, por que a igreja está de pé até hoje? Porque 12 lá pagaram um preço alto, demais. Porque muitos outros ao longo da história pagaram preços muito altos. Sabe, se os nossos netos, os netos aqui da Igreja Batista do Bonfim, que tipo de igreja eles vão ver daqui a 20, 30 anos, se Jesus não voltar? Se você não pagar o preço hoje, que tipo de igreja que eles vão frequentar, congregar? Veja a sua responsabilidade. Você está pagando um preço para que os teus netos, para que os teus filhos vivam numa igreja, congreguem numa igreja, sirvam numa igreja que é de Jesus de fato. Você está pagando preço para isso? Se você não está pagando, não exija isso dos seus filhos, porque você não tem moral para exigir. Percebe a responsabilidade que nós temos? Percebe como nós somos comprometidos com os nossos dias? Percebe como uma coisa é complicada quando nós temos falta de compromisso? Uma coisa que eu sempre lidei, meus irmãos, uma coisa que Deus sempre me cobrou, não é só porque eu sou pastor não, porque eu não nasci pastor. Também não queria ser pastor. Ser pastor é fria. Só que não é, você quer? Deus não fica assim, você quer? Quem quer ser pastor? Tem algumas pessoas que acham que Deus trabalha assim, né?
Deus pega, tira e trabalha e trata e fala: agora você vai me servir. E uma coisa que eu tenho aprendido é olhar para os meus filhos e ver se eu tenho condições de exigir deles alguma coisa, e se eu estou fazendo o que eu estou exigindo. Tiago fala o seguinte: assim fazei, ou melhor, assim falai, assim fazei. Ou seja, as minhas ações são aquilo que eu de fato faço. Uma outra coisa que nós precisamos pensar é: quando nós mudamos o foco, ou corremos o risco de mudar o foco, algo também pode estar acontecendo conosco. Nós estamos deixando de usar o melhor que nós temos. Meus irmãos, eu não estou falando de dízimo, oferta, não é absolutamente nada disso. Se bem que isso também está no contexto. Mas usar o melhor que nós temos é aquilo que Deus tem nos proporcionado, e nós devolvemos ao Senhor em forma de adoração, de gratidão, e usamos o melhor que nós temos, porque foi Ele quem deu. E é necessário que nós usemos para Deus o melhor, sempre o melhor. Não é qualquer coisa. Você absolutamente, os irmãos do louvor, eu estou falando do louvor porque eu olhei para os irmãos ali, não podem vir aqui cantar só por cantar. Se você faz isso, é melhor você ficar no banco, querido. Você precisa vir aqui para adorar ao Senhor. A sua responsabilidade de adorador é incentivar a igreja a adorar também. Se você não tem disposição para fazer o melhor, como que você vai cobrar da igreja o melhor? Nós precisamos usar o melhor que nós temos. Sabe o que é isso? É colocar coração naquilo que nós estamos fazendo. Quer uma experiência? Desculpa que eu vou fazer aqui, só para os irmãos, só para ilustrar. Põe as suas duas mãos na sua cabeça, por favor, só um pouquinho assim. Está sentindo seu coração bater aí? Não, né? Agora põe a mão no coração. Acha o coração, está batendo aí? Se não estiver batendo, hospital. Se você procurar, você vai ver que o coração bate aqui, não bate? Sabe o que é fazer o melhor para o Senhor? É sentir naquilo que nós estamos fazendo, nosso coração bater ali. O conhecimento, o cérebro é extremamente importante, porque ele é cheio de conhecimento, e o nosso conhecimento nós não podemos sentir, nós usamos. Agora, o coração é o centro das emoções, é a paixão que nós temos, e aquilo que nós fazemos para Deus precisa ter paixão. Eu preciso sentir meu coração batendo naquilo que eu estou fazendo para Deus. Isso é usar melhor. É usar os dons com paixão, com garra, com vontade, com disposição, porque Deus vai abrindo oportunidades e nós vamos trabalhando com o Senhor com mais garra, com mais paixão, com mais dedicação. Fazer o melhor para o Senhor é sentir o coração naquilo que nós estamos fazendo. Por isso nós precisamos usar o melhor, e quando nós não usamos o melhor, nós temos problema de foco. Alguma coisa está tomando o nosso coração. Alguma outra coisa está tomando o nosso coração. Uma outra coisa. No capítulo 2 mesmo, voltando um pouquinho, no verso 2, a Bíblia fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a José, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo. Percebe que Deus aqui, Ele pega todo mundo, sumo sacerdote, governador, o povo, todo mundo. Deus aqui não deixa ninguém de fora. Sabe o que eu vejo aqui? União. Deus quer união de todo mundo, não é só para um grupo trabalhar, é para todos. Quando nós deixamos de ter união, nós estamos com um problema de foco. Ou a falta de foco tira a união. E tem uma coisa muito difícil na igreja, que acaba com a união, que é o tal do partidarismo.
Lembra lá de 1 Coríntios 3? Que as pessoas falavam assim: ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, etc. Na igreja acontece a mesma coisa. Eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, eu penso assim, aquele pastor é mais alegre, aquele pastor pega mais leve, aquele pega mais pesado, eu sou daquele jeito, nós somos assim. Eu me apego mais àquela pessoa, àquela outra, e tem aqueles que falam assim: eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, eu sou de Jesus. E acha que isso é bom, é ruim também, porque as pessoas falam: eu não sou igual a vocês, eu sou de Jesus, ou seja, eu sou superior a vocês. Vocês são de Paulo, de Pedro, de Apolo, eu sou de Jesus. E tem gente que fala isso com um pouco de superioridade, aí acha que é melhor que as pessoas. Vocês estão todos errados, eu estou certo. Partidarismo na igreja não funciona. Aliás, acaba com a igreja. Na igreja, desculpa os exemplos que eu vou usar aqui, mas na igreja tem 4 tipos de pessoa, ou de pessoas. Primeiro, tem aquelas que são que nem papagaios. Sabe aquele negócio? Vital vinha aqui: mas irmão, nós precisamos de um pastor, nós precisamos orar, nós precisamos construir, meus irmãos têm desafios. Aí vem aquele irmão que é o papagaio: olha, o Vital disse que nós temos que orar, nós precisamos de um pastor, nós precisamos construir. Aí vem aqui uma outra pessoa, fala outra coisa: a pessoa falou isso, e ela só repete. Já conhece alguém assim que não fala? Meus irmãos, nós temos um desafio assim. A pessoa: meus irmãos, nós temos um desafio. É um papagaio, fala tudo que as pessoas também já disseram, ela só repete, só que ela não faz absolutamente nada, ela só repete. E tem aquelas que são parecidas com tartaruga, devagar, mas muito devagar. Mas muito, meus irmãos, quando eu falo devagar, é devagar mesmo. Literalmente uma tartaruga. Não anda, não deslancha, é quase parada. E tem um problema muito sério, não é só o fato de ser devagar, é que quando surge um problema ou quando surge uma complicação, ela puxa a cabeça para dentro do casco, se esconde e fica quietinha ali. Opa, não é comigo. Não é só o problema da lentidão, é que ela se omite, ela se esconde. Tem aquela também que parece uma galinha de Angola. Os irmãos sabem, né? Quem que faz a galinha de Angola? Ela fica o quê? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. E tem gente assim: tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Sabe o que é isso? São pessoas que vivem reclamando, vivem murmurando, sempre arrumando uma desculpa para não fazer. E tem a quarta, que é a bênção, que é aquelas pessoas que são de fato ovelhas.